Pessoal, eu sou treinador de futebol, né? Há 18 anos já sou treinador, estou nessa empreitada. E nesses 18 anos, trabalhei 7 anos no profissional, 11 anos em categorias de base. Atualmente, fui promovido para Sub-23 do Avaí, né? Então, atualmente estou no Avaí B, né? Aguardando aí a gente já reiniciar. Tenho, né, também, sou graduado em Educação Física, fiz 3 pós-graduações, né, na área de treinamento do futebol, depois em gestão de pessoas, depois em gestão do futebol, e atualmente concluí o mestrado sobre, né, a formação e desenvolvimento do treinador de sucesso, como é que o treinador de sucesso alcança o sucesso, né? E dentre todos esses estudos, a gente lançou um curso durante a pandemia, que foi onde, né, o Wellington já teve algumas participações, outros colegas aqui também, mas acredito que o que nos liga muito, né, Wellington, é o fato da gente acreditar realmente que é necessário esse jogo mental, né, esse jogo mental, e que eu acredito que ele desenvolve o comportamental, né? Então, né, para os colegas talvez entenderem o que me levou a estudar, e eu queria trazer um pouquinho para vocês, né? Não vou me prolongar, porque eu gosto muito da interação, mas trazer para vocês o que me despertou a sair da zona de conforto e estudar um pouco mais essa parte, não diretamente do coaching, mas entender a necessidade dessa parte mental, desse treinamento mental, e quais foram os resultados depois, né? O que eu tenho colhido com isso? Bom, o que acontece? Eu comecei muito novo como treinador. Eu, 18 anos de idade, eu era treinador do time da universidade. Minha primeira experiência. E aí, eu passei um tempo até que eu fui para algumas outras ocasiões, que mais para frente conto aqui. E até que eu cheguei a treinador profissional em 3, 4 anos depois, né? Então, eu com 22 estava no profissional, muito novo. E aí, com 23 anos para 24, eu tive a oportunidade de ser treinador do profissional, o principal. Eu estava no contexto, né, como auxiliar, né, preparador físico, e depois treinador do principal. E eu fiquei praticamente 4, 5 anos, né, como treinador do profissional no Rio Grande do Sul. E a verdade é que eu percebi que eu não consegui alcançar os resultados que eu gostaria. Eu me sentia seguro na parte metodológica de treino, né? Eu sentia que eu dominava essa parte mais metodológica. Eu olhava outros treinadores lá na Segundona Gaúcha, que era o meu habitat, vamos colocar assim, e de certa forma eu olhava e falava, olha, eu acho que o treino desse cara é ultrapassado, então o meu treino é melhor, logo devo ganhar dele. Para mim era uma equação simples, né? Se o meu treino, minha metodologia é melhor que a dele, se eu entendo mais de tática do que a dele, logo venceria a partida. Então, claro, né, muito novo ainda, né? Você ainda não tem noção de tudo que engloba. Eu também não tinha jogado, não tinha dado um chute na bola, então, né? Só fiz base, mas, enfim. Então, você começa a descobrir o mundo do futebol, né? Então, aqueles 5 anos, a verdade é que eu tomei muita porrada, não no sentido literal, graças a Deus nunca apanhei, mas fui muito duro, né, com os atletas e com o ambiente, com comissão técnica. Fui, na verdade, autoritário, mas sem perceber que eu estava sendo autoritário. E eu fui perceber que eu fui autoritário por causa do medo. Porque como eu era muito jovem, eu tinha que dirigir atletas que tinham sido treinados pelo Tele Santana, que tinham sido treinados pelo Parreira, por outros. Então eu pensava assim, eu sou muito novo, eu preciso ter pulso forte. Só que aí você, quando você ainda é inexperiente, a tua maneira de ter pulso firme é ser autoritário, é gritar toda hora. E esse era eu. Então eu não sabia levar eles, né? Então eu queria tratar igual um jogador de 18 anos com um de 36. Eu acho que nós temos que tratar não de maneira igual, porque cada atleta é diferente, tem seu tempo diferente, idade diferente, personalidade diferente. Nós temos que tratar de maneira com equidade, né? E não com igualdade, de maneira justa, de maneira honesta, e não de maneira igual. Mas fecha esse parênteses, né? Então eu queria era dar caixinha para o cara com 36 anos de idade que não fazia banheira de gelo. Eu queria nas viagens proibir um monte de coisa, enfim. Então eu não tinha jogo de cintura. E aí fui recebendo várias críticas, né? Uma delas, meu próprio preparador físico, que eu agradeço muito até hoje, ele chegou para mim e disse assim: Gabriel, você não tem carisma.
Aí eu assim, como assim não tenho carisma? Ele assim, não, os jogadores não correm por ti. E aquilo, obviamente, que eu não gostei, né? Ao longo da carreira, eu fui sofrendo outras críticas de atletas, de comissão técnica, de pessoas próximas, mas a minha maneira de lidar era ser autoritário, pelo medo e para não perder controle, né? E aí, de repente, eu começo a ter algumas experiências, algumas delas eu já contei, eu não quero tomar muito tempo de vocês, por isso pincelo uma outra só, mas teve uma vez que eu perdi com um treinador que eu sabia que a metodologia dele era segunda a sexta coletivo, sábado rachão e domingo jogo. E aí era um jogo de classificação, eu estava jogando em casa, eu tomei 3-0 e a preleção do cara para o time foi dizer que se ganhasse o jogo tinha 2 caixas de gelada no busão e vamos. E as intervenções na beira do campo desse cara era tipo, né, e vamos, isso, vamos. Era isso a intervenção do cara. Enquanto eu, né, o Hélio estava falando de feedbacks, eu na beira do campo estava, né, olha, presta atenção do lado direito, tá tendo uma ultrapassagem. Então eu queria, né, então, de certa forma, um pouco talvez assim, imaturo e egocêntrico, eu estava achando que não tinha como perder. E tomei 3-0. E aquela derrota, para mim, foi um baque na minha vida, porque eu falei, peraí, tem algo além, né, da parte tática, da parte metodológica. E aí você começa a querer aprofundar um pouquinho mais, né? E aí foi onde eu comecei a fazer as minhas pós, fiz pós em gestão de pessoas, fiz alguns estudos. E aí foi onde eu comecei a mergulhar um pouco naquilo que o Wellington está trazendo e que ele é expert. Então eu comecei a me conhecer também mais. Porque é interessante, o que me atraiu é o fato de eu não conseguir gerenciar um vestiário como eu gostaria. Então eu estava diante desse problema, eu estava diante desse desafio. E ao invés de eu olhar e transferir a responsabilidade, mas o jogador é tudo sacana, pô, mas presidente, mais torcida. Ao invés de transferir, eu preferi assumir. É um mecanismo chamado, depois estudando eu fui descobrir, né, busca ou fuga. Diante do desafio, diante do pepino, diante do problema, você quer buscar a solução ou você quer fuga, fugir do problema, né? E muitas vezes a personalidade da pessoa busca o tempo todo fuga, né? E eu, né, isso muito vindo de infância, a maneira com que fui criado, a maneira com que passei minha vida, sempre foi busca. Tanto é que, assim, os anos mais difíceis da minha vida foi quando eu fui para esse clube que eu assumi como profissional, mas eu estava na base no primeiro ano e eu só tomei pancada, eu só perdia. O meu primeiro campeonato foi 6 jogos, 5 derrotas e um empate, cara. Entendeu? Meu nome foi pro jornal, me xingando no jornal, falando mal no jornal. Pensa num garoto de 22 anos, cara, lendo teu nome no jornal. Mas por quê? Porque eu tinha sido contratado no lugar de um cara que era ídolo do clube, mas que supostamente pela nova diretoria estava ultrapassado, e eu vim de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul pegar o lugar do cara. O pessoal do jornal era amigo do cara e me detonou. Eu também estava tendo maus resultados? Estava, né? A torcida me xingava, eram coisas que eu não tinha passado. Diretoria queria me mandar embora. Então, assim, eu chorava, eu ia para casa, chorava, eu ficava me perguntando se era isso que eu queria, eu tinha dificuldade para várias coisas, né? Mas eu tentava busca, não fuga, né? O mais fácil era ir embora. Passar pela minha cabeça ir embora, passou várias vezes, né? Mas eu costumo dizer que, né, muito baseado no tudo que o Wellington traz, né, eu costumo dizer que não é a perseverança que te leva a chegar ao seu propósito. É você saber qual é o seu propósito que te faz perseverante. Então, quando eu tinha já em mim que eu queria ser treinador, eu queria chegar lá, eu estava disposto a enfrentar o que tivesse que enfrentar. Então, eu era perseverante, mas por causa do propósito, do que eu queria ser como treinador. Então, tudo isso estava juntando na minha cabeça. E eu estava querendo vencer um problema. Qual que era o problema? Gerenciar bem vestiário. Então, vou eu numa pós em gestão de pessoas. Aí, quando eu entro numa pós em gestão de pessoas, primeira disciplina que a gente tem, liderança. Aí, primeira disciplina de liderança que a gente tem, autoconhecimento. Aí eu disse, mas o que eu estou vindo buscar? Gerir os outros, eu estou vindo buscar liderar os outros. O que os caras estão falando de autoconhecimento? Né? Eu estou falando nos idos aí de 2014, 2015, mais ou menos, né? Não, minto, 2013, 2014. Então, eu estava numa época que eu estava querendo
conhecer os outros. Só que aí é onde eu comecei a entender que para eu gerenciar bem os outros, eu preciso gerenciar bem a mim mesmo. Que para conseguir lidar com outros, eu preciso do autoconhecimento. E quando isso te faz um estalo na cabeça, você vai mergulhar no autoconhecimento. E foi aí onde eu olhei para trás e eu comecei a fazer um diário. E esse diário eu fui me conhecendo. Então eu comecei a ver, por exemplo, que por que eu não era carismático? E eu comecei, que nem o cara tinha me criticado lá, meu preparador físico. Eu entendi que eu não era carismático porque eu era autoritário. E por que eu era autoritário? Eu era autoritário porque eu tinha medo de perder o vestiário. E por que eu tinha medo de perder o vestiário? Porque eu me sentia inferior aos caras que estavam dentro do vestiário. Por ser muito novo, por ser inexperiente. Quando você vai gerando esse autoconhecimento na tua cabeça, você vai mudando a tua estrutura mental, logo a comportamental. Há algumas teorias a respeito disso, e aí eu acho que isso é um assunto aí para o Ayrton, eu não sou especialista, mas eu acredito muito que a teoria cognitivista, ela incide na behaviorista, que a parte mental incide na parte comportamental. Então, eu acredito que à medida que a gente muda a nossa maneira de enxergar as coisas, aí quebra de paradigmas, a quebra de sofismas, mudança de algumas crenças, valores, princípios, né, que começam a mudar, os teus comportamentos também são mudados. Então, eu comecei a entender quem era eu comecei a entender, fazer uma reflexão no autoconhecimento, e aí eu comecei a mudar minha forma de tratar o jogador. Vou dar só um exemplo bem prático para vocês, tá? Eu, em 2013, eu conto para todo mundo essa experiência, porque eu acho que ela acontece com muita gente, né? Eu fui jogar um torneio na Holanda, e aí eu estava jogando contra o Ajax, então, você estava jogando contra o Ajax, estava ganhando 3-1. Aí o cara, né, empataram e venceram nos pênaltis. E aí, depois, à noite, o cara veio trazer uma crítica. A gente estava conversando também, e o cara me trouxe uma crítica. Ele falou assim, você fala demais na beira do campo. Aí eu assim, como é que é? Que treinador brasileiro olha para a cara do outro depois do jogo e fala assim, ó, que nem o Tite, né? Fala muito, fala muito. E aí eu meio que falei assim, mas espera aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça, direto, era dizer, mas esse time aqui não sei o quê, me defender, né? Tipo assim, você tá falando isso porque você me engana nos pênaltis. A estrutura nossa é a autodefesa. A gente já tá armado. Que nem ele falou ali do homem do Vitória, ali que tava esperando o pênalti. A nossa autodefesa tá armada. E na hora eu até me autodefendi. Mas eu confesso que aquilo ali ficou na minha cabeça. E uma das coisas que eu procuro falar muito também no autoconhecimento é a absorção de críticas. Tem alguns livros que nos ajudam nisso, e um dos que mais me ajudou foi o do Dale Carnegie, né? O Dale Carnegie, aquele Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Esse livro, se alguém quiser aprender a gerenciar pessoas, esse é leitura obrigatória, cara. Dale Carnegie, Como Fazer Amigo e Gerenciar Pessoas. O livro é de 1937, mas ele é atualíssimo. E ele hoje é um best-seller usado por muitas pessoas. Tá? Tanto é que tem cursos do Dale Carnegie. Mas aí, ó, né? Mas fechando esse parênteses. Então, o Dale Carnegie começou a me ajudar a não só me entender, mas também entender o outro. E aí, o que eu comecei a entender? Que as pessoas, elas querem se sentir importantes. As pessoas, elas não gostam de crítica. A crítica é como se fosse um bumerangue. Você joga, mas ela vai te voltar de alguma maneira. Você pegar uma pessoa, um atleta, uma comissão técnica e dizer, por exemplo, né? Tô aqui o Lefund aqui, né? Vamos supor, eu sou superior a ele, sou diretor executivo de um clube, contrato ele para ser meu treinador, né? E aí eu vou dizer assim, Lefund, você tem um problema, cara, você é isso. Beleza. O que vai acontecer? É aquela crítica, se de alguma certa forma causou dor nele, ele vai até talvez pensar, ele vai até talvez melhorar e tal, mas talvez eu perca um pouco da minha gerência de pessoas com ele. Então, até isso eu preciso pensar, seja o feedback ou o feed-forward, como disse o Ayrton, né? A gente precisa entender, e o Dale Carnegie fala muito isso. Ele diz que as pessoas querem se sentir importantes, e são todos, que as pessoas elas não gostam de ser criticadas. E aí ele vai falar de diversos cases de sucesso no livro dele, né? Sobre como você vai gerenciar esses egos e como você vai gerenciar essas vaidades. Só que para isso você precisa entender quem é você nesse egos e vaidades. E como você se porta nesses egos e vaidades. E aí o que eu comecei a viver como treinador?
eu comecei a absorver melhor minhas críticas. Eu era criticado por atleta, eu era criticado por pais, eu era criticado por empresários, eu era criticado por muitos, e até hoje sou e sei que serei. Mas eu aprendi a absorver isso. Porque a crítica, pessoas que conseguem absorver elas, conseguem ter maior crescimento na carreira do que pessoas que não conseguem. Porque quando eu não sei ser criticado, eu sou muito frágil mentalmente. Eu preciso me fortalecer mentalmente para que eu possa suportar críticas, melhorar e continuar caminhando. Enquanto tem pessoas com inteligência emocional muito baixa, que qualquer coisa busca fuga. Foi criticado, fuga. Foi criticado, defesa. E você vai começar a notar que pessoas de sucesso em qualquer área, e você vai ver vários livros, Garra, 7 hábitos das pessoas mais eficazes, e aí você vai essa lista de livros que tem hoje aí, né, que os coaches hoje devoram, e eu sou apenas superficial neles, mas assim, esses tipos de livros, eles vão te ajudar a entender o quanto a gente, mentalmente, é frágil, o quanto que a gente não aguenta a crítica, o quanto que a gente se auto-sabota, que fala algumas coisas assim, e aí você começa a entender. Então, o que eu comecei a fazer? Ouvir mais críticas. Aí teve uma vez que eu estava num time de futebol, eu fiquei 3 meses afastado, depois eu voltei por causa de uma pós, que eu fui terminar. E o meu time estava perdendo no estadual. E quando eu saí, o time começou a ganhar. E quando eu voltei, eu fui obrigado a perguntar para os atletas. Eu disse, vem cá, cara, o que aconteceu com o time aí? Que eu ele estava perdendo, não tem, né, uma coisa pior para o treinador, que você está num time e ele está perdendo, você sai e o time começa a ganhar. E eu sabia que o treinador que tinha assumido era o famoso laissez-faire, jogava a bolinha e deixava a gurizada jogar. E aí o que acontece? Aquilo ali, cara, é uma dura crítica que a vida te traz, né? E aí eu fui perguntar para os atletas, e aí, cara, o que esse cara tem? O que houve? Ah, Gabriel, você nos ensinou a jogar, mas ele nos deixou jogar. Então, eu pude perceber que eu falava muito na beira do campo. Eu pude perceber que eu travava os meus jogadores. Eu pude perceber que eu era autoritário quando eu trabalhei no profissional. Eu pude perceber... E aí você vai fazendo um olhar para dentro, o autoconhecimento. E aí, para finalizar minha fala, quando eu chego no mestrado, são 4 níveis que a maioria das escolas que eu estudei para treinadores coloca. Treinador iniciante, competente, expert e inovador. E o que a literatura fala? Que para você sair desse 3º nível, que é o treinador expert, para você chegar no 4º nível, que é o treinador inovador, você precisa de aprendizagem interna. O que é aprendizagem interna, que eles chamam? É aprender com você mesmo. Chega um momento que você tá tão bem na tua profissão que você não consegue mais aprender. Por exemplo, um Klopp, eu vou citar Klopp e Guardiola, mas aqui no Brasil a gente podia citar talvez um Tite ou talvez outros. Você não vai conseguir extrair aprendizagem tanto mais de YouTube, entendeu? De livros, de alguma outra coisa. Você vai precisar ou migrar a tua área, sair da tua zona de conforto, sai do futebol e vai para outras áreas, e aí você cria links, e isso vai te levar, como ele falou, uma zona de aprendizagem, e a aprendizagem é desconfortável, né? Você entende que aquela aprendizagem interna são momentos que você está no banho e dá um estalo. São momentos que você está no treino e te dá um estalo. São momentos que você está dirigindo o carro e te dá um estalo. São momentos que você está ouvindo um podcast e te dá um estalo. E esse momento, você não pode perder ele de jeito nenhum. É nesse momento que você precisa parar o que você está fazendo e escrever. O que eu faço às vezes é pegar, eu tenho no WhatsApp, e aí eu criei um grupo só eu. É um bloco de nota meu do WhatsApp, né? Então, o que eu faço? Quando eu tenho uma sacada, eu clico no áudio e já gravo rápido. Eu estou dirigindo às vezes, né? Então eu vou lá e digo assim, ó, enquanto eu estava dando aula para o Wellington, lá, não sei o que, no curso tal, junto com ele, me veio isso na sua cabeça. Pum, soltei o áudio. Entendeu? Depois eu vou lá e transcrevo para o meu Moleskine, vou transcrever para algum lugar. Eu uso muito o Evernote, não sei se vocês usam aqui, aquele elefantinho. Lá tem meu bloco de notas das minhas reflexões, né? Eu chamo até de Diário do Treinador, que aí foi até o nome que eu coloquei no meu podcast depois, né? Diário do Treinador. Mas então, só concluindo, foi quando eu comecei a entender a importância também de que se eu quiser evoluir como treinador, eu preciso do autoconhecimento, eu preciso da aprendizagem interna. E aí, isso fez com que eu pudesse tentar galgar um pouco de voos maiores no futebol, né? Honestamente. Eu não sou um Zé Ninguém na bola, entendeu? A pandemia até me ajudou, porque eu lancei o curso aí,
né? E ajudou a conhecer mais gente aí, né? Mas, assim, o que eu fiz foi aprender, né, com o mestrado, com os livros, com as coisas, né? E coloquei num curso, né, que eu vi que houve uma aprendizagem, houve na comunidade uma aceitação boa, né? Mas o legal que foi assim, eu concluí o mestrado, e o meu mestrado era para ser 2 anos, mas foi praticamente 3, porque eu tive que, né, você quando trabalha tem algumas dificuldades. Mas tudo aquilo que eu ia lendo, eu ia tentando colocar na minha equipe. E aí eu vou fechar minha fala aqui para não me prolongar mais, mas muitas coisas eu posso dividir com vocês de que eu coloquei em prática na minha equipe e que eu vi o quanto que aquilo potencializou minha equipe. A gente foi campeão nacional com o Avaí, primeiro título nacional da base do Avaí, e honestamente, vários times eram melhores do que os meus. E eu te falo, até treinadores também, tinha caras que eu admirava ali como treinadores, melhores e também com elencos melhores. Mas eu sabia que meu time mentalmente estava mais forte. E eu sabia da onde meu time mentalmente era mais forte. E aí, muito legal que agora, recentemente, um treinador do Figueirense, treinador da Chape, que a gente se enfrentou e são amigos meus, eles falavam assim, que quando enfrentavam minhas equipes, eles sentiam uma autonomia muito forte da gurizada. Eles sentiam uma gurizada assim muito forte mentalmente. Então, aquilo era o que eles conseguiam enxergar, mas eu sabia o dia a dia. E isso foi muito derivado dos meus estudos do mestrado, muito derivado do autoconhecimento, muito derivado de acreditar nessa parte mental, né? E, né, honestamente, até te falo, e vou te voltar a bola agora, Wellington, é que assim, o cara que treina a base, Wellington, ele é pé rapado. Então, assim, você mal consegue sustentar a tua família. Você tem que ter uma dupla renda. Se tem um treinador de base aqui, ou de clube pequeno, profissional, estadual, cara, a gente tem que viver de outra renda, né? Mas eu imagino, assim, tendo, né, se um dia eu alcançar o alto nível, assim, como profissional, alguma coisa, ter um treinador, assim como o cara tem o auxiliar técnico dele, assim como o cara tem o analista de desempenho dele, são coisas que eu gostaria de ter os meus também, né? Mas ter também um treinador mental dentro da minha comissão técnica e também para os atletas. E isso eu acho que muitos falam, mas poucos praticam, né? Mas por que eu acredito nisso? Porque eu acho que quando a gente está no meio da confusão, você não consegue dar um passinho para trás, entendeu? E visualizar aquele bolo, aquela confusão. Então, alguém treinado precisa fazer isso para você. E é por isso que eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Bom, acho que mais ou menos isso eu queria dividir com vocês, né, para a gente ter só um pontapé inicial, um pouquinho do que me levou a acreditar muito nessa parte mental, alguns resultados que teve na minha vida, como eu busquei, né, como eu procurei me aprimorar nisso, né, e me encontro também ainda aprendendo um pouco a mover nessa área aí. Wellington, tá contigo a bola aí, meu amigo. Maravilha, meu amigo. Poxa, que legal. Muito aprendizado aí na sua fala. Eu estava contando no início, Gabriel, eu fiz uma formação internacional em coach executivo e foi uma experiência muito grande, porque esse cara chama o Michael Hall, não sei se você já ouviu falar, ele é o pai da neurosemântica. E ele explicava, ele me ensinou justamente isso que você acabou de falar, de você dar esse passo para trás para você enxergar o quadro, né? Ele ensina o seguinte, que sair do quadro para enxergar a moldura. Mas como é que funciona? Muitas vezes aqui, ó, está a nossa crença, está todos os nossos, que a gente chama de problema, dificuldade, está em cima de nós. E aqui em cima eu não consigo enxergar, mas as pessoas conseguem ver. Eu preciso desenvolver a habilidade de dar passos para trás para enxergar esse frame e a partir daí entender quais são as leis que estão me governando e aonde eu estou me sabotando. Então, somente o autoconhecimento ou o treinamento mental vai despertar isso, né? Porque são as perguntas que vão buscar aquelas respostas nos lugares mais sombrios dentro de nós e você se expôs aí contando seus medos, né? Suas falhas, seus erros e é muito legal porque te torna humano. A gente conhece muitos resultados das pessoas. E quando as pessoas nos permitem conhecer os erros delas, isso é muito legal. Gostei muito da frase, você me ensinou a jogar, mas ele me deixou jogar. Cara, isso daí é uma porrada, mas é uma porrada boa, velho. Uma porrada que faz você refletir e faz você mudar o jogo. Já que você citou o Dale Carnegie, eu tenho uma frase dele que faz todo sentido. Nas nossas relações interpessoais, devemos nos lembrar de que nossos companheiros são seres humanos e que, como tais, desejam uma palavra que os valorize.
é a moeda legal que todas as almas apreciam? Por favor, Fábio, faça a pergunta ao Gabriel. Antes de eu fazer a pergunta, eu queria falar 4 coisas. A primeira você falou que a pandemia criou essa oportunidade, mas nos deu a oportunidade também de fazermos o curso com você. É uma possibilidade de você abrir a sua mente e, por conta do seu curso, eu estou nesse aqui com ele. Vai gerando curiosidade, a gente vai buscando de outro caminho. Enquanto a gente está aqui, vamos sempre buscar sair de uma coisa para uma situação melhor, inclusive ouvindo os podcasts que você, os conteúdos até parou de atualizar, né? Mas eu já tinha ouvido todos eles. Segundo, você falou que eu estou mais novo, eu vou te pedir um favor, quando acabar a aula, passa um áudio para mim falando isso, para eu mostrar para minha esposa, que é dar uma valorizada nesse período, é importante também. Você mostrou a agenda do CREF, você ainda tem sorte, porque nem isso eu recebo. Eu estou quase pedindo a transferência para a sua unidade do CREF, que o meu só paga mensalidade a unidade. E, por último, você disse que se você tivesse num cargo acima como diretor, você ia fazer a crítica para mim. Alguns anos atrás, você ia levar talvez a primeira porrada que você nunca levou no futebol. Você teria. Hoje, não. Hoje seria diferente. Na verdade, eu até buscaria a sua opinião com mais frequência para saber do que você teria a me acrescentar, a me ajudar a melhorar. A gente fala sempre, né? Você cita a questão das literaturas, o próprio Wellington também. Eu também sou apaixonado por elas. Acredito que muitas pessoas aqui também e vão acabando buscando cada vez mais. Até que ponto você acredita que só esses estudos, a leitura ou os materiais de apoio, são capazes de te moldar, de fazer você se autoconhecer, sem que você tenha a possibilidade de viver essas experiências? Que eu falo isso muito na questão que ainda fica cada vez mais antiga e vem e volta no tempo, a questão do ex-atleta com o estudioso. A pessoa que busca a formação sem ter tido a experiência. Até ontem o Gilmei falou que ele sente a falta da emoção do jogo, coisas que ninguém vive. E como eu trabalho há 25 anos com o futebol, eu sempre cito o exemplo que eu não fui um ex-jogador profissional, porém, há 25 anos eu sento no mesmo banco de reservas, eu vivo o mesmo ambiente do vestiário, eu participo das reuniões, até mais, eu participo de todas as reuniões. Eu participo de todos os treinamentos, eu vou a todos os jogos. O atleta que efetivamente eu vou no departamento médico. Então você acaba visitando todas essas áreas. E chega um momento, o meu entendimento é o seguinte, que de repente as suas experiências, as suas emoções, elas vão fluindo num movimento contrário ao que você vai adquirindo como conhecimento. Até que ponto só esses materiais, sem uma ajuda de uma busca de um profissional como o Wellington, ou de um terapeuta que seja, são capazes de moldar, de fazer com que você se torne cada vez um profissional diferenciado no mercado? Cara, muito, muito show a tua pergunta, Fábio. Mas, enfim, indo para a tua resposta, né, até o podcast eu voltei a atualizar ele semana passada com 2, e essa semana eu também estou lançando mais 2, e uma delas tem muito a ver com a tua pergunta, né? Eu vou até fazer um spoiler aqui para vocês, né? O que eu acredito? Que só a teoria sem a vivência prática não gera aprendizagem. É o que eu acredito. Isso é empírico. É o que eu acredito. Você pode se panturrar de livros, de teorias. Se você não tiver experiências, ou seja, a prática, eu acho que a tua aprendizagem ela é quase zero. Ou então, você de alguma maneira conseguiu tirar a aprendizagem sem passar pela prática. Eu acho que você precisa ser muito dotado com isso, né? Eu acredito que o desenvolvimento profissional ele vem através da prática. E isso hoje, a própria literatura para treinadores fala. Eles chamam de... como é que eles chamam? De desenvolvimento deliberado, né? Ou seja, você vai aprender praticando o dia a dia. É claro que quando você é atleta de futebol, você está vivendo um contexto durante 20 anos, 30 anos. Quando você nunca vivenciou aquele contexto, a tua vivência é muito menor.
Então, o que eu costumo dizer é que alguém que jogou futebol, e importa saber o nível que jogou, né? Por exemplo, eu, para me ambientar numa Champions League, sendo treinador, mesmo tendo 18 anos de treinador, eu largo muito atrás do Zidane, do Luiz Henrique, entendeu? Do Guardiola, que são caras que jogaram a Champions League durante muito tempo. Se o Piquet, que está jogando, fosse ser treinador, ele está ambientado, ele já sabe o hotel, ele já sabe como é que faz, já sabe logística, já sabe tomar decisão melhor que eu, entendeu? O que talvez ele não tenha é um pouquinho de planejamento de treino, um pensamento de algumas outras coisas que eu vou superar ele. Então, eu acho que assim, quando você vivencia, experimenta um contexto, você tem a aprendizagem daquele contexto. É para a mesma linha de atuação? Não. Então, aí você começa a ter algumas dificuldades. O cara que nunca deu um chute na bola, como a gente diz, mas que começa a ser treinador, estagiário, preparador físico, auxiliar técnico, gandula, seja o que for, mas que começa a vivenciar o futebol profissional, ele está gerando aprendizagem daquele contexto. Tanto é que eu falo para muitos estagiários que hoje são avaliados lá no Avaí e outros lugares, Gabriel, como é que eu começo? Pratica. Mas como é que eu pratico se não tem ninguém que me contrata? Chega na tua pracinha do lado da tua casa e diz assim, criançada, todo sábado, 10 da manhã, estou aqui para dar treino. Quem quiser aparece aí. Aparecer um, dá um bom treino, vai aparecer 3, vai dar um bom treino, vai aparecer meia dúzia. Mas seja treinador, entendeu? Uma das coisas que eu vou dar um spoiler aqui, que eu vou falar no meu podcast, aonde você pode colocar em prática aquilo que você tem aprendido nos cursos do Wellington, né, nos cursos da pandemia, de uma maneira geral. Na tua família, na tua casa. Começa a colocar em prática na tua casa, mas começa a praticar, porque senão não gera aprendizagem. O que foi muito bom, por exemplo, Lefundes, durante o meu período no mestrado, foi que eu estava lendo alguns textos em algumas aulas, mas eu saía da aula do mestrado, eu ia para o campo no Avaí. Então eu ficava lá, segunda, terça, quarta no campo, na quinta eu voltava para a sala de aula do mestrado. Então, eu tá o tempo todo, é o que eu chamo de praxis, né? Que é o quê? É a teoria com a prática mais a reflexão. Mas eu só vou conseguir refletir se eu praticar. Se eu não praticar, não adianta. Então, é a mesma coisa de eu querer jogar com você, por exemplo, um quadro tático. Eu vou pegar um quadro tático, você pega um quadro tático, e a gente nunca vai perder. Entendeu? Porque eu digo, essa tática é infalível. Aí você, não, mas essa aqui é infalível. A gente nunca vai conseguir sair daquele lugar. A gente vai ficar discutindo, não vai. Nós temos que ir para o jogo. Nós temos que ir para dentro do jogo. Então, como diz o Paoli, né, o próximo, quando eu visito o jogo, quando eu vou para o jogo, eu percebo que parece que meus bonequinhos não deram tão certo quanto estava naquele quadro. Entendeu? Como a gente diz, né? No quadro, a gente, no máximo, empata. Não perder nunca no quadro, né? O problema é quando a gente vai para o dia a dia. Então, assim, o treinador, ele precisa da prática. Ele só se desenvolve praticando ser treinador. Agora, no segundo ponto, quanto à pergunta. Mas até que ponto, então, ele vai aprender lendo tudo isso, né, buscando e tal? Eu diria, ele só vai conseguir se ele conseguir criar links daquilo que ele lê para a sua vivência. Então, ele vai precisar ler, compreender, linkar, praticar, experimentar, refletir para ver se não deu certo e voltar para a leitura. Então, o que eu estou vendo, e é esse o ponto que vai ser chave no próximo podcast, vai ser o quê? De que as pessoas hoje, elas estão se empanturrando de conhecimento, só que não de competência. Porque a competência, como vocês já aprenderam, é o CHA, é o CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Se eu não praticar, colocar em prática, entendeu? Esse conhecimento adquirido, ele nunca vai se tornar uma competência. Então, eu preciso, né, durante a pandemia, de alguma maneira, colocar em prática. Isso vai catalisar minha aprendizagem. Nem que seja pelo Zoom, nem que seja, né, sei lá, de máscara com 2 pessoas que me é possível, entendeu? Nem que seja com meus filhos em casa, nem que seja, sei lá, em algum lugar. Mas, assim, preciso tirar do papel e colocar em mim. Tudo aquilo que eu anotei, preciso tirar do papel e colocar em mim. Eu preciso praticar. Aí, os cursos vão ser potencializados. Senão, eu diria que vai só uma estimativa empírica, tá? Os cursos que a gente está fazendo na pandemia,
A aprendizagem vai ser 10%. Se eu conseguir colocar em prática e voltar, colocar em prática e voltar, eu acho que você potencializa para uns 50%, 60% daquilo que a gente está, né, se empanturrando durante a pandemia, né? Então, eu acho que, não sei se foi a sua pergunta, mas né, fazer, tirar do livro e colocar na gente, eu preciso ir no campo, eu preciso ir na quadra, eu preciso agir, colocar em ação deliberada, para que ela fale e para que ela dê certo. Para que eu me sinta acertando e para que eu me sinta errando. E aí, frente a isso, eu fazer uma reflexão. Por que eu errei? E aí, novamente, eu reelaborar uma outra ação. E aí, isso vai gerar um aprendizado cada vez maior. Eu acredito que isso é que vai ser preciso fazer. Então, por exemplo, tem pessoas que, na minha opinião, vou botar número para ficar mais fácil. Tem pessoas que elas aprenderam, sei lá, vamos supor, 30 conhecimentos durante a pandemia. E tem pessoas que aprenderam 100 conhecimentos na pandemia. Se essa pessoa que aprendeu 30, ela conseguir praticar 30 e refletir 30, ela vai ter 30 conhecimentos de aprendizagem fixada nela. Se essa pessoa que tem 100 não botar em prática o que ela aprendeu durante a pandemia, eu diria que os 100 conhecimentos podem virar 10 conhecimentos. Entendeu? Então, o que eu quero dizer, concluindo, não é a quantidade de conhecimento que eu adquiro, mas é a quantidade de conhecimentos praticados tornando qualidade de aprendizagem. Isso é o que vai fazer diferença para o cara evoluir na pandemia. Luciano Pereira. Boa tarde a todos. O que isso te trouxe mais para seu autoconhecimento depois do que você promoveu? E se isso gerou mudanças dentro das suas crenças, né? Legal a tua pergunta, Lu, porque me dá a possibilidade de agora explicitar uma coisa que eu já pensei e escrevi sobre ela. Então, me ajuda a fixar esse conhecimento. Desde o primeiro curso, eu peguei 2 orientadores meus que eu tive durante o mestrado, e um deles ficou muito perto de mim, que foi o Michel Ministério. Acho que vocês conheceram também ao longo do curso. Você falou. E o que eu fazia? Semanalmente, eu gravava áudio de 8 a 10 minutos, mais ou menos, para o Michel, fazendo reflexões de cada semana de curso. E aí ele me devolvia também. E eu fui fazendo isso com ele. E quando eu tinha que, em 8, 10 minutos, sintetizar minha fala, eu tinha que pensar na minha fala. E aí, ao pensar na minha fala, me gerava autoconhecimento. Quando eu explicava para ele, me gerava mais autoconhecimento. E quando ele me devolvia algumas coisas, me gerava mais. E aí, isso foi uma bola de neve, né? Então, só trazendo alguns pontos da tua pergunta que eu já refleti, tá? Um primeiro ponto, tá? Eu fiquei me perguntando por quê, e aí, né, vou basear muito naquilo que você falou, por que que a cada curso, a cada módulo, a qualidade ou o status de quem estava fazendo o curso foi crescendo. Eu me perguntava por que isso. E uma das respostas que eu encontrei foi, um conhecimento pouco explorado no mercado. Então, vi que pessoas começaram a buscar isso, porque talvez se enfadaram da parte tática, né, e metodológica, e buscaram isso mais. Segundo ponto que eu cheguei de conclusão, eu pude perceber que a metodologia aplicada do curso também causou impacto nas pessoas. E aí, muito legal a tua fala, porque o que você falou, outros colegas meus também, que ouviram todos os podcasts, me falaram, pô, Gabriel, aquilo que você falou no curso, todo nos podcasts, eu falei, exatamente. Aí, só que, o que eu pensei? Isso que me ajudou a entender foi o meu orientador. Ele disse assim, Gabriel, só que tem uma coisa, quando alguém ouve teu podcast, quando alguém ouve você falando nos slides, ele tem uma aprendizagem de audição. Só que quando ele interage com você, ele interage com os da sala, e ele tem outras possibilidades de outras pessoas, aquela aprendizagem é exponencial, não é linear. Porque a aprendizagem que a gente tem quando ouve, ela é linear, ela vai crescendo assim. Quando a gente ouve ela, é quase igual a curva da pandemia no Brasil. É exponencial, cara. Ela é aquele Ralph quase subindo rapidinho. Então, eu pude perceber que, ainda que eu fizesse os podcasts, ou continuasse com os podcasts, né, teria aprendizagem o curso.
Mas alguém poderia também ouvir os podcasts, e eu não ganhei nada com alguém ouvindo meu podcast. Né? Mas no curso me possibilitava. Então, esse foi o segundo ponto que eu acho que fez, a metodologia. Né? O terceiro ponto que eu acho que também ocasionou a subida do capital simbólico das pessoas que estavam fazendo o curso, eu percebi muito que foi o ambiente gerado da sala. O ambiente gerado. E aquele ambiente, quem me ajudou a entender isso foi o meu orientador. Ele falou assim, Gabriel, a maneira com que você mediou a aprendizagem gerou empatia, gerou vulnerabilidade, gerou maior, como o Ayrton falou, uma parte humana, onde muitas pessoas se dispuseram a expor também as suas fraquezas, as suas dificuldades. Então, quando eu entendi isso, eu entendi também, no autoconhecimento, que a maneira com que eu estava gerindo, ela também era importante para a criação de um ambiente sadio de aprendizagem. Onde você se sente travado para errar, você fica mais em silêncio, você fica mais retraído, você fica mais... Onde você se sente mais tranquilo, é melhor. Você quer ver uma coisa? O Lefund está aqui também, ele pode falar, né, ele vivenciou um pouco disso. Nós tínhamos uma sala que nós chamamos de alta performance, Luciano. E nessa sala, tava assim, cara, tava o Lefund, tava o Jardine, tava toda a comissão técnica da seleção brasileira, tava Dante, zagueiro, que vocês conhecem da Bahia, aí tinha o Zé Ricardo, tinha o Barroca, tinha só caras que, honestamente, eu pagaria por ver esses caras falar, entendeu? E, de repente, os caras estão fazendo curso. E, de repente, cara, eu preciso falar isso para vocês, porque, cara, olha, Zé Ricardo e Barroca me ligaram no sábado à tarde, falando assim, Gabriel, já conseguiu o fulano, o Beltrano e o Cicrano para o próximo curso aí com você. E vou tentar mais 3. Cara, quando eu tava correndo, escutando, né, os áudios, né? Quando eu parei para ouvir isso, Luciano, eu falei assim, mas peraí, cara, esses caras não ganham nada no curso. Eu não estou repassando para ninguém, sabe? Mas eles me disseram que uma das coisas que chamou a atenção deles foi o baixo custo do curso, foi a importância de querer buscar a comunidade, entendeu? Por exemplo, depois que a XP começou a patrocinar o curso, que o curso cresceu, a XP veio com montante, né? Tá até o Júnior Bahia aqui que pode comprovar isso, eu comecei a colocar para algumas pessoas uma cota de bolsas, para pessoas que não tinham condição de pagar, mas que poderiam, através do networking, crescer. E aí, com o patrocínio da XP, a gente converteu em bolsa, entendeu? Então, assim, foram ações também para a comunidade, ações sociais, que eu acho que também ajudou, entendeu, Luciano? E fez com que o curso também desse uma alavancada. Então, tudo isso foram reflexões que eu fui fazendo. E aí, para concluir minha resposta, em mim, o que gerou de legado, que eu percebo, é que gerou um capital de credibilidade na comunidade maior, entendeu? Depois do curso. Honestamente, como eu falei para ti lá no primeiro curso, e falei, fiz porque eu e minha esposa, nós estávamos grávidos e com o que eu ganhava não tinha, talvez, condição de enfrentar a pandemia. Então, o medo teve que ser enfrentado, mais uma vez, ao invés da fuga, foi busca, né? Então, vamos buscar uma solução. Achei, né, eu tinha medo que teria, né, das pessoas. Honestamente, quando eu estava dando aula para algumas salas, eu olhava para os caras que estavam naquela sala e falava, meu Deus do céu, como é que esses caras param para me ouvir? Cara? Né? Tipo assim, eu sou quem perto desses caras, né? Então, assim, eu acho que isso foi gerando muita aprendizagem. E aí, cara, foi, honestamente, tá, Luciano? Tudo, a forma de eu colocar, eu tinha até, Wellington, cara, falado para a CBF Academy, que é onde eu estou dando aula hoje lá, né? Eu dava aula na licença C, né? Agora estou dando aula na licença B e A da CBF Academy, né? Mas eu sugeri para os caras de lá, eu sugeri para um monte de gente, cara, porque à medida que eu fui vendo no mestrado, as críticas, as constantes críticas que os caras faziam para os cursos, que a literatura estava na literatura, cara, de 2014, de 2013, de 2016, era só chegar e ler. Cara, eu só peguei isso, eu ia nos cursos e eu falava, cara, olha, a literatura está dizendo que os problemas dos cursos são esses. Eu sugiro você fazer isso, isso e isso. E assim, ó, o que aconteceu? Ninguém meio que deu valor. Da importância. No curso, foi um passo de fé. Porque eu falei, eu vou fazer em prática aquilo que eu acho que é interessante nos cursos. E o que era? Não ficar só no slide. Não ficar só um cara falando e outro ouvindo. Entendeu?
criar interação de aprendizagem, né, entre as pessoas e outras coisas mais, entendeu? E quando fez isso, foi outra coisa que ajudou a alavancar. Então, o que eu quero concluir é que realmente aquilo que foi estudado, aquilo que estava nos papers, aquilo que estava nos artigos científicos, realmente aconteceu na prática. As pessoas sentiram-se aprendendo mais, entendeu? E vieram fazer o curso. Onde é que está o mérito do Gabriel? Nenhum, entendeu? Eu só peguei, li o que estava na literatura já e apliquei no curso. Mas, honestamente, eu achei que o primeiro curso era 30 pessoas, entendeu? Não esperava, assim, que fosse acontecer o que aconteceu. Então, foi mais ou menos essas todas as reflexões que eu fui fazendo ao longo desse período aí, Luciano. Graças a Deus que você não deu desculpa nenhuma e resolveu fazer o curso. Isso também me inspirou, porque eu estava fazendo lives, né? Fazendo lives, iniciou esse movimento, depois todo mundo começou a fazer live, eu ensinei a muita gente, e para muitas pessoas, eu fui o primeiro entrevistador na live, né? Ali eu desenvolvi uma habilidade muito legal para poder interagir com as pessoas. Por eu ter um pouco de facilidade, treinamento de analista comportamental, eu traçava o perfil quando eu pedia que a pessoa contava a sua história, e a partir dali eu dava o tom da conversa, né? Gabriel percebeu, as pessoas ficaram muito à vontade de conversar comigo, né? Por conta dessa habilidade. E isso, para mim, começou a gerar uma resposta muito legal também da comunidade. Me apresentaram o Gabriel, a gente fez uma live incrível, foi muito legal, me conectei com ele. E aí fui pesquisar quem era Gabriel, achei o curso dele, achei interessante, falei, rapaz, por que não eu? Por que não posso também fazer uma coisa dessa? Eu falei, essas pessoas que estão se conectando comigo, eu vou proporcionar para ela inteligência emocional. Essa linha aí, o curso que eu estava aplicando nas empresas. Estava aplicando nas empresas, em funcionários, né, da área operacional, da área tática, da área estratégica. Dá muito certo. E eu falei, vou aplicar para a comunidade de futebol, porque é uma área em que eu vejo que muitos deles estão perdendo por falta de conhecimento. Quem sabe eu posso oferecer um start. E aí, cara, o espaço começou a ir se abrindo, né? Eu comecei a me conectar a grandes nomes do futebol também, não do tamanho, não é a história do cara que é o mais importante, mas o cara sentar e falar assim, cara, eu vou ouvir aquele cara ali uns 30, 40 minutos. Para mim isso me dava uma alegria muito grande, mas no início foi medo. No início era um desafio. E a gente fez na aula de ontem, Gabriel, a gente decodificou o desafio. A gente tentou aprender, que a gente fala assim, cara, você aprende com o desafio. O desafio é importante, que te leva para o próximo nível. Mas ontem a gente falou assim, o que é de fato que o desafio nos ensina? E aí a gente refletiu o seguinte, o desafio ele me dá visão, porque o desafio só é importante para mim se ele me leva para onde eu quero. Senão eu posso passar. A outra coisa que o desafio é importante faz você aumentar o seu nível, a sua capacidade, porque ele te dá indicadores de crescimento, de avanço. A outra coisa que a gente falou foi da sabedoria e da competência que o desafio ele te proporciona, porque você não passa por um desafio só pelo que você sabe. Você passa pelo que você faz. E aí você desenvolve uma nova habilidade. E aí você fala com novas pessoas. E aí você vai para novos espaços. Né? E aqui a gente tem provocado isso, estimulado esse tipo de assunto, para que a gente reflita e que isso faça sentido, primeiro, na minha vida, enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, né? Para depois fazer sentido para os meus alunos, para a minha equipe, onde eu trabalho. E essa conexão que gerou entre a gente foi por conexão de propósito. Eu vi alguém falando algo que eu acredito muito, e eu falei, onde eu vou, levo esse cara. E você pensou a mesma coisa, que todo momento eu estava lá falando com grandes atletas, grandes nomes, os caras querendo saber o que eu tinha para falar. Se apresenta aí, fala aí, tá? Vamos, Joséana. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, tu falou que te despertou essa questão do autoconhecimento no momento dessa situação de tu achares que, quer dizer, não tinha carisma por conta das críticas que te fizeram esse autoconhecimento. E tu foi buscar curso de gestão de pessoas, entre outros cursos. Tu chegou a fazer algum curso, alguma coisa ligada a essa parte de coaching? Legal. Eu não fiz um curso de coaching, tá? Mas eu fiz vários, coletei no YouTube, tem um monte de coisas, vi sessões de coaching no YouTube, eu fui me aprofundar no conhecimento de coaching. Tem várias palestras sobre coaching,
Então, assim, eu fui me debruçar sobre esse estudo, mas muito de uma maneira de uma aprendizagem informal, entendeu? E não de uma aprendizagem formal, sendo formado por alguém da área do coaching, tá? Mas se você me perguntar se eu procuro aplicar algumas coisas, sim, naquilo que vi, procuro aplicar. Porque, e aí o Elton me corrija se eu estiver errado, né? O coaching, ele é como se fosse, eu brinco, ele é como se fosse o Uber, né? Você vai pedir um Uber, você está no ponto A, você quer chegar no ponto B, certo? De Uber, ele vai te dar o preço. O coaching é isso, né? É onde você está e onde você quer chegar. E o coaching é o cara que vai ser esse cocheiro, esse Uber, né? Esse cara aí que vai te guiar, né, para chegar. Só que, né, com o conhecimento está dentro de você e não com alguma coisa que ele vai te trazer externo. Então, a grosso modo, eu estou falando, né, Roberto? Depois você aprofunda aí para eu não cometer nenhum equívoco. Então, assim, pautado nisso, eu entendi que eu era treinador. E sendo treinador, eu preciso fazer isso com meus atletas, né? Você pega, por exemplo, o Rodrigo Jordão ali no Palmeiras, né? Ele está com uma gurizada pequena, né? Então, ele trabalha nas menores, acho que até teve também lá na Iber Cup, né? A gente estava no mesmo hotel. Então, assim, ele está com as menores, mas ele vai coordenar, seja, né, sua comissão técnica, outros treinadores, outras pessoas. O treinador, ele quer fazer o quê com o atleta? Ele quer fazer o atleta melhorar a sua performance. Porque o atleta melhorando a sua performance, não só ele faz aquilo que um treinador deve fazer, mas ele também conquista os resultados, né? E aí, à medida que o treinador, ele recebe não só o nome de coach ou de manager, né? E se você for pegar tanto coach como manager, que é o cara que gerencia, entendeu? Você vai entender a função que a gente exerce, sendo um treinador, né? Então, eu não fiz. Mas, por exemplo, a questão do carisma. Quando eu comecei a estudar mais o carisma, até foi uma vez que a gente estava debatendo numa outra sala que a gente tem, né, Fábio? Sobre se o carisma era possível ser desenvolvido ou não. E aí o interessante é que o Fábio levantou que no dicionário estava dizendo uma coisa mais estática, né, Fábio? E que não era desenvolvido. Já eu acreditava que ele poderia ser desenvolvido. Aí surgiu um debate bem legal, né? Mas por que eu estava acreditando nisso? Porque eu comecei a ver, tem um livro de liderança transformacional bem interessante, da década dos anos 2000, 2003, né, sobre liderança transformacional do Riedel. E esse livro, ele fala que um dos pilares para que você possa exercer uma liderança transformacional é o carisma. E aí eu comecei a traçar que tipo de valores eu precisava desenvolver, estabelecer nos meus relacionamentos para que eu pudesse melhorar o carisma que eu não tinha. Porque o que acontece? Você é movido muito pelo entusiasmo, pelo prazer. Dale Carnegie fala isso, né? E outros caras também falam que tem até uma técnica chamada PERMA, né? Eu até falo nos cursos sobre ela, que é você gerar bons sentimentos, boas ações nas pessoas, e elas criam vínculo com você. Então, você conseguindo gerenciar isso nas pessoas, as pessoas, né? Você, psicóloga, já sabe melhor que eu, né? Mas, assim, você gerenciando relações positivas com as pessoas, onde elas gostem de você, onde elas confiam em você, onde elas se engajam com você, onde elas têm você como uma referência, ou pelo conteúdo que você entrega, ou pelas coisas que você traz, né? Elas vão se sentindo mais seguras, e se elas gostarem de estar com você, você está gerando carisma, entendeu? E isso vai fazer com que um treinador consiga gerenciar um vestiário não com autoritarismo, mas com autoridade, entendeu? Porque as pessoas vão reconhecer naquele treinador autoridade, né? Por exemplo, vamos supor ali o Rodrigo, né? Se ele mandar os atletas lá do 11 do Palmeiras enfiar a cabeça na parede, eles vão enfiar, entendeu? Por quê? Porque são crianças de 11 anos, entendeu? Ó, criançada, é o seguinte, bate a cabeça nessa parede aqui. Se o alemão no 13, entendeu? Chegar e disser para eles também ali, ó, vai lá e pega aquela bandeira de escanteio e fica brincando de guitarra. Eles vão fazer. Agora, quando você começa a chegar num sub-20, num 23, num profissional, entendeu? Cara, o atleta, ele não começa olhando para você com confiança, do tipo, tô todo aberto, o que você falar eu faço. Os atletas, eles já começam a olhar fechado, de canto de olho, do tipo, quem é você, jogou aonde, ganhou o quê, o que eu posso fazer para começar a confiar em você? Entendeu? E aí, o carisma é essencial para o treinador.
entendeu? O treinador que não tem carisma, ele não vai conseguir ser treinador. Mas o que é ser treinador? Tirar do ponto A, chegar no ponto B. Faz seu atleta chegar aos objetivos dele. Então, a liderança transformacional, ela é muito pautada em cima disso. Né? E quando eu fui estudar liderança transformacional, eu me vi como líder transformacional. Porque o que acontece? Quando eu entro no mestrado, o que para mim é um treinador de sucesso? O cara que ganha título. Então, o cara que ganha título é o treinador de sucesso. E eu quero ser esse cara. Só que tem uma coisa que me intrigava. Eu não controlo isso. Eu vou pegar uma equipe e não vou ganhar. Vou me frustrar. Eu vou ganhar uma equipe e vou ganhar. Vou estar feliz. E aí eu vou dizer, não, mas não pode ser só isso. Tanto é que numa outra sala, né, a gente começou a debater bastante, né, o Marcelo Buarque, ele falou, futebol é resultado. Esse era o ponto de vista que ele estava trazendo. E eu acho que é, realmente. E aí eu falei assim, cara, mas eu não me curvo perante esse negócio de vitória por vitória, resultado por resultado. E a gente ficou debatendo, foi muito gostoso, né? E cara, ele expôs as coisas, foi muito saudável que a gente pôde construir junto. Então, eu entendo que, assim, que vai muito mais além do resultado, entendeu? A função do treinador. Que o resultado é a consequência. E uma das coisas que, quando você vai estudar, né, você como psicóloga, né, no gerenciamento de pessoas, se eu gosto do Júnior Bahia porque ele só ganha, ele vai sentir assim, o Gabriel não gosta de mim, gosta do que eu entrego para ele. Entendeu? E aí a gente se sente usado. É que nem uma técnica de vendas que o pessoal faz bastante, né? E até o próprio Dale Carnegie recrimina veementemente, que é o quê? O vendedor, entendeu? Ele, quando vai vender, ele está preocupado em vender. E o comprador, ele não quer se sentir, tipo, eu fui o trouxa que comprei. Ele quer se sentir, eu sou o cara que adquiri. Eu sou o cara que tem um iPhone 11. Eu sou o cara que tem um carrão. Eu sou o cara que tem o não sei o que, entendeu? A pessoa é status, ela quer aquilo. Por quê? Porque, como o Dale Carnegie fala, gostamos de nos sentir importantes. Então, o que um bom vendedor, corrigindo, um mau vendedor faz? Ei, eu quero te usar. Aí até no livro dele, o que ele cita no livro dele, por exemplo? De que em determinado dia ele foi pedir uma informação para um cara. E o cara chegou para ele e falou o seguinte, olha, essa informação você pode ligar no telefone tal que você consegue ela. E assim, beleza. Diz ele que no dia seguinte o cara ligou para ele. E aí, conseguiu tal informação? Aí ele falou assim, pô, beleza, esse cara agora aqui ele já ligou, ele pegou a informação e vai me entregar a informação. Olha como ele se preocupou comigo, né? E o cara fala, olha, a informação é nesse telefone aqui, tá? Caso você não tenha anotado. Outra coisa, eu sou vendedor de seguros. E aí, caso você queira comprar o meu seguro, isso. Óbvio que ele não comprou, entendeu? Por quê? Se sentiu usado pelo vendedor. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O treinador, ele é um vendedor de ideias, entendeu? E se o atleta, e se a sua comissão técnica, ele se sente usado pelas ideias do tipo, eu ganhando, vou promover ele, e eu não gosto dele, você não corre pelo cara. No fundo, um carrinho a mais ou a menos. Você vai correr por você, porque você precisa fazer o gol, você precisa ser artilheiro, você precisa ser titular, você precisa de alguma coisa. Mas por ele, não. E vai ter uma perda de energia desse relacionamento. E isso é uma gestão de pessoas ruim. Então, quando você tem carisma e aquela pessoa entende, e aí o Rockefeller, né, o cara que soube explorar muito as relações interpessoais, por isso ficou rico, né? Mas o Rockefeller, ele diz o quê? Que quando o líder, ele poda o erro de alguém, sendo que aquele erro não foi intencional, ele sufoca a aprendizagem. Então, quando o treinador ele está preocupado só com o resultado que se entrega os atletas, o atleta sente, ele não está preocupado comigo, ele está preocupado com o resultado. Logo, eu perco carisma. Por quê? Porque eu perdi a confiança, eu perdi a conexão, eu perdi o engajamento, eu perdi o entusiasmo de se relacionar comigo. Entendeu? O Bielsa fala no livro dele o seguinte, que uma liderança, chama 11 Caminhos ao Gol, né, o livro do Bielsa. Ele diz que é fácil você reconhecer um treinador. Você fica no ambiente e dá uma olhadinha quando o treinador chega no ambiente. Se o treinador chegar no ambiente, todo mundo ficar em silêncio e olhar com os olhinhos brilhando, aquele cara é autoridade naquele lugar.
a liderança dele aceita. Se o treinador chegar naquele lugar, as pessoas se silenciarem, mas não o olharem e não o admirarem, e você sente isso no comportamento delas, ali não há uma liderança reconhecida, talvez imposta. E se esse cara começar a falar e as pessoas gostarem de estar com ele, é um cara carismático, uma liderança carismática. Então, quando eu comecei a perceber tudo isso, eu falei, eu não quero mais apenas o resultado. Eu quero deixar um legado no meu atleta, eu quero fazer meu atleta melhorar, eu quero fazer meu atleta melhorar a sua performance, eu quero fazer as pessoas se sentirem bem quando estiverem próximas a mim, eu quero que as pessoas estejam em tudo isso. E aí você vai pegar todas essas técnicas, entre aspas, que são provenientes do coaching, que aí o Wellington, provavelmente vai passar aqui, e você vai aplicar no seu dia a dia. Não com o intuito de fim próprio em si mesmo, entendeu? Mas entendendo que quando se divide, se ganha dobrado, entendeu? Então, por isso é que é importante a gente ter outras ferramentas para a gente poder ir para um vestiário, para poder ir para um treinamento. Várias vezes, depois que eu estudei, eu passei, José, a aplicar algumas técnicas. Por exemplo, às vezes o treino eu estava insatisfeito com o meu treino. Eu estava louco de vontade de dar um berro com todo mundo, entendeu? Mas eu percebi que não era o momento, porque era um momento tenso. No dia seguinte eu tirei um jogo decisivo, eu preferi deixar o ambiente melhor, entendeu? Respirei fundo, né? Aquela coisa, contei até 1000, né? Mas, enfim, então, são coisas que o autoconhecimento vai ajudar, porque a inteligência emocional é isso, é gerenciar as suas emoções, né? Mas também entendendo que você tem que ver como é que está a do próximo, né? De com quem está perto de você. Maravilha. E aí, se você conseguir levar as pessoas do A para o B, você alcança o seu resultado de coaching. Se você gerenciar bem esse ambiente, você alcança os resultados de um bom manager.